Hoje nós vamos para a nossa aula de número 2, onde falaremos sobre a força elétrica. Antes de nós iniciarmos com os conceitos específicos da eletricidade, da força elétrica voltada para a eletricidade em si, nós vamos buscar definir aqui um conceito de força de modo geral na física. Então, na física, a gente define força, tá? Def de força como sendo o agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material. Ok? Aqui está o conceito escrito. Esse MU, movimento uniforme, ele é um termo que vem lá da cinemática, né? Movimento uniforme que se move com velocidade constante. Para a gente entender melhor aqui, em um exemplo prático, nós vamos imaginar aqui um chão aqui horizontal, né? Sobre esse chão nós temos um bloco de massa M, um bloco qualquer aqui de massa M. Esse bloco está inicialmente em repouso, ou seja, sua velocidade nesse momento, nesse instante, é igual a zero. Se em um dado momento uma pessoa empurrar esse bloco aqui, nós vamos imaginar para a direita, da direita para a esquerda, nós dissemos que esse corpo saiu do seu estado de repouso, ou seja, saiu da velocidade igual a zero e agora está se movendo com uma velocidade constante. Nesse momento em que ele faz o bloco se mover, a gente diz que ele aplicou aqui uma força sobre o bloco, capaz de retirá-lo do seu estado de repouso. Quando nós trazemos aqui para o nosso objeto de estudo, né, a força elétrica, nós dizemos que a força elétrica é uma interação que pode ser de atração ou repulsão, dependendo das cargas dos sinais, né, gerada entre duas cargas pontuais devido à existência de um campo elétrico ao redor delas. A gente destaca aqui o campo elétrico como um termo que nós vamos estudar mais à frente ainda com maior rigor. Eu quero que vocês entendam aqui até esse momento é que o campo pode ser entendido como uma região onde certas propriedades aqui podem ser aplicadas às cargas elétricas, né? A partir da existência desse campo naquela região. E essa questão aqui de cargas pontuais nós podemos entender como duas cargas isoladas do meio ambiente. Nós sabemos que na realidade nós não conseguimos isolar duas cargas somente, né? Porque um corpo ele é composto por inúmeras partículas que possuem aí diversas cargas também, né? Esse aqui é um caso específico para que depois a gente consiga generalizar aí para o caso geral. Como é que a gente pode representar aqui essa esquematização de força elétrica? Nós temos aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Vamos chamar essa carga aqui negativa de Qzinho e a carga positiva de Qzão. E como elas têm cargas aqui de mesmo sinal, de sinais diferentes aliás, nós dizemos que essas cargas têm a propriedade de se atrair. Ok? Essa setinha aqui indica a direção com que elas estão se movimentando. Elas estão separadas aqui por uma distância d, e essas setas aqui indicam o sentido do vetor força elétrica. Desde já é importante que a gente defina que cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Dado aqui por menos e mais, né? E aqui é menos e menos ou mais e mais. Para a gente entender melhor essa lei de atração ou de repulsão entre as cargas, a gente deve recorrer a uma lei aí do estudo da eletricidade, da eletrostática mais especificamente, que é a lei de Coulomb.
lei de Coulomb, né? Ela vem tratar aí sobre como é que se dá essa força, como é que a gente estuda força, vem descrever, né? Para isso nós vamos tomar aqui três situações distintas, né? Essa, tá? Aqui nós vamos tomar três casos distintos. No caso 1, que é esse aqui mais da esquerda, nós vamos ter cargas de sinais iguais. Aqui no caso do B nós também vamos ter carga de sinais iguais, tá? Por mais e mais. E aqui no último caso nós vamos ter carga de sinais diferentes. Pois bem, conforme nós vimos aqui, tomando simplesmente essas suposições aqui, as cargas de sinais iguais e diferentes, nós podemos denotar a seguinte situação, a seguinte conclusão, né? Nós vamos ter que para essas três situações diferentes, tá? Não quero que vocês confundam essas três situações. Nós vamos ter que, para o caso em que as cargas são iguais, nós temos aí uma força de repulsão, que é representada aqui pelo caso 1 e 2. E aqui no caso 3, nós temos aqui o caso de atração, pois as cargas são de sinais diferentes. Nós percebemos aqui que todas elas estão aqui separadas por uma distância d uma da outra. Isso aqui vai ser importante para a gente formular aqui a nossa lei matemática que rege as interações entre essas partículas eletrizadas. Pois bem, a lei de Coulomb ela vem dizer que as forças de interação entre as duas partículas isoladas e eletrizadas possuem intensidades iguais e são sempre dirigidas segundo o segmento de reta que as une, ou seja, a distância d. Suas intensidades são diretamente proporcionais ao módulo do produto das cargas, ou seja, suas intensidades são proporcionais, né? É representado por esse símbolo, ao módulo do produto das cargas, ou seja, Qzinho vezes Qzão. E ela também é inversamente proporcional à distância ao quadrado entre as duas partículas. Quando nós fazemos essa equivalência, né, a mais de uma constante, a gente chega à seguinte expressão, que a força elétrica ela é dada por uma constante, que nós vamos chamar de K, multiplicado pelo módulo das cargas, medido pela distância ao quadrado. Ok? E essa aqui é a nossa lei de Coulomb. Tá? Lei de Coulomb. A gente observa inclusive a semelhança com a lei da gravitação universal. Diz que a força que une dois corpos é igual a constante G, constante gravitacional, multiplicado pelo produto entre as massas, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Nós temos aqui uma coincidente semelhança entre essas duas leis. Nós temos aqui que essa constante K ela é simplesmente uma constante de proporcionalidade. Agora vamos falar aqui do que viria a ser essa constante K. Essa constante K ela é definida como a constante eletrostática, ok? E ela depende do meio que nós estamos estudando, no meio onde nossas cargas elétricas se encontram. Ela é definida aí no SI como sendo 1/4 de π vezes epsilon, onde esse epsilon, por sua vez, é definido como a permissividade absoluta de um meio. Permissividade, ok? Definida aqui como o nosso epsilon. Para facilitar as nossas observações, as nossas considerações, nós vamos sempre estar adotando aqui, considerando, aliás, nós estamos trabalhando no vácuo, tá? Uma situação onde nós podemos chamar de ideal. Ou seja, nessas situações, nessas suposições, a gente pode dizer que esse é chamado, pode ser denotado como E0, onde esse E0 aqui quer dizer que nós estamos trabalhando no vácuo. Quando nós trazemos esse valor aqui para o SI novamente, né, sistema internacional, a gente tem que esse valor, ε0, ele vale 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado, dividido por N vezes M ao quadrado. Tá? Basta que a gente faça aí uma análise dimensional para encontrar essas grandezas, essas unidades aqui. Se a gente substitui esse valor dessa constante de permissividade absoluta, no caso, essa permissividade no vácuo, lá nessa relação
essa relação aqui acima, onde nós relacionamos ela, a gente vai ter que nosso valor aqui da constante de proporcionalidade, tá? Simplesmente por uma substituição, vai ser igual a, aproximadamente igual a 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado dividido por C quadrado, tá? Isso aqui é a unidade de força. Como última observação aqui para nosso estudo, nós vamos falar sobre outros casos de permissividade, tá? Quando nós estamos considerando meios diferentes do vácuo. Então, a gente chama essa permissividade relativa, tá? Quando nós estamos trabalhando com outro meio que não seja o vácuo, permissividade relativa, que também pode ser chamada de constante de elétrica, como sendo a razão, R relativa, né? Como sendo a razão entre a permissividade daquele outro meio diferente do vácuo que nós estamos utilizando, dividido pela constante aqui no vácuo, que já é um valor conhecido. A partir disso, nós conseguimos denotar a constante elétrica para diferentes meios. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido e até a próxima.